Romanos 12, verso 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, a figura mais linda que a Escritura provavelmente tenha para descrever a igreja é esta: o corpo. Porque o corpo é algo que você está nele, sendo igreja, ainda que você não tenha consciência disso. E você percebe de alguma maneira, se você está inserido em Cristo, que você faz parte com outras pessoas de um grupo maior. E esse grupo maior forma o corpo de Cristo. Esse grupo é formado de muitos membros que formam um só corpo. Não é? É uma figura muito bonita, porque quando você olha para o seu próprio corpo, e se você tomar um tempo para perceber como nós precisamos que todos os nossos membros tenham um perfeito funcionamento. E quando um deles tem algum problema, então todo o nosso corpo sofre em decorrência do problema desse membro do corpo. Assim também espiritualmente. Como diz em 1 Coríntios 12, quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se regozijam. Isso são sensações que existem no nosso corpo natural e também no corpo de Cristo espiritualmente. Então, muitas vezes, irmãos, até mesmo sentimos a dor de nossos irmãos de uma forma diferente, e nós nos sentimos ligados aos nossos irmãos. E se você provou uma amizade antes de conhecer a Cristo, e depois tem comunhão e companheirismo em torno de Cristo com alguns irmãos, você realmente já experimentou esse sentimento que eu estou dizendo aqui, de sentir a dor do outro, de lamentar pelo sofrimento do outro, como se fosse seu, porque de fato, segundo a Escritura, é nosso. E isso é muito importante, irmãos, porque é uma coisa relacionada à consciência da vida de Cristo, a consciência do corpo de Cristo. E essa consciência, ela pode ser medida em nós de diversas maneiras. O quanto nós amamos os irmãos, o quanto nós desejamos estar juntos e abominamos as divisões, não é? O quanto nós não queremos trabalhar independentes uns dos outros, o quanto nós não temos espírito sectarista, quando nós vemos que o nosso trabalho é sempre para um mesmo fim, um mesmo propósito, e não é para fruto. Muitos irmãos dizem assim: esse é o meu ministério, né? E o outro irmão em outro lugar diz: esse é o meu ministério. E de fato hoje nós ouvimos falar de muitos ministérios, mas nenhum ministério que não tenha a base do corpo de Cristo pode se chamar um ministério. Não é verdade? Você não vê nenhuma mão andando sozinha pela rua aí. Nenhum pé, você acharia estranho isso, não é verdade? Mas as pessoas que não têm consciência do corpo de Cristo, irmãos, verdadeiramente elas têm se isolado umas das outras, ou pior, elas têm formado seitas e, por causa do sectarismo, juntado a elas pessoas que elas gostam de estarem juntas e que pensam como elas. E assim surgem muitas e muitas instituições religiosas. Algumas se dividem por doutrinas, outras em nome de homens, algumas por verdades, não é? O problema é que o corpo de Cristo, não há uma expressão real do corpo de Cristo entre muitos lugares. E o Senhor nos chamou para ser testemunho do corpo de Cristo. Para isso, então, irmãos, nós precisamos reconhecer o que a Bíblia diz, que nós somos um único corpo, formado de muitos membros, e que cada membro tem a sua função no corpo. Isso explica tudo relacionado à nossa vida prática cristã. Explica e responde a pergunta que você sempre faz: qual é o meu lugar no corpo de Cristo?
O que eu devo fazer para Deus? Para que Deus me chamou? Talvez você não saiba responder essas perguntas na sua vida porque você ainda não reconheceu o que é o corpo de Cristo. De fato, você é salvo, você é de Cristo, mas você não tem consciência do que é o corpo de Cristo. Então o diabo tem esvaziado o significado daquilo que é a igreja. Às vezes você só está com a palavra igreja, mas o significado real dela você não tem. Eu não tenho muitas vezes. Então nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Estava conversando com uma pessoa hoje que tinha um problema de catarata e tinha 20% ou 30% da visão. E ela disse que quando então o médico operou os olhos dela, ela viu, resplandeceu uma luz sobre os olhos dela quando tirou aquelas ataduras. E ela começou a ver tudo distinguidamente, tudo claramente. A palavra de Deus diz em Provérbios 29, 18, que onde não há visão, o povo anda desordenado. E é assim que nós vemos muitos irmãos hoje em dia, irmãos, que a visão do corpo de Cristo é uma coisa rara. A palavra de Deus é uma coisa rara. As pessoas estão indo à palavra de Deus para justificarem os seus erros, para justificarem as divisões que fizeram. Dizem que Deus deu visão, então ele montou uma igreja. Outro teve uma outra visão e montou outra igreja. Mas saiba você que a igreja de Jesus Cristo, ele comprou com o seu próprio sangue. E ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então, quando você ouve a igreja do fulano, do beltrano, do ciclano, em que igreja você vai? Eu vou na igreja do ciclano, do beltrano. Provavelmente, realmente, você vai na igreja dele, não na igreja de Cristo. Porque ele estabeleceu uma igreja, estabeleceu uma instituição jurídica, registrou o nome e a igreja é dele, de fato é dele. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Não, nós estamos aqui para testemunhar que todos os irmãos deveriam estar reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, o nome pelo qual todos os homens devem ser salvos. E nós queremos testemunhar que os irmãos são nossos irmãos, mas infelizmente eles estão divididos. E isso é uma grande tristeza. E se você nunca sentiu essa tristeza, provavelmente você não conhece o que é o corpo de Cristo ainda. Se você não se entristece com o corpo de Cristo do estado que está hoje, dividido em vários segmentos religiosos, e você não acha nenhum mal nisso, provavelmente você pode ser salvo, o Senhor pode ter te regenerado, mas você não conhece o que é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é esta verdade composta de muitos membros, mas um único corpo. E do qual todos os filhos de Deus nascidos de novo fazem parte. E o Senhor se entristece profundamente com o que tem havido com sua igreja. Ah, mas ele que permitiu. Permitir não significa que ele se alegra com isso. O Senhor te permite pecar, não é verdade, irmão? Mas não se alegra com os teus pecados. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, que ele foi informado, Paulo, por alguns irmãos da família de Cloé em Coríntios, capítulo 3, que havia divisões entre eles. E Paulo descreve aqueles que fazem divisões e participam dessas divisões como cristãos carnais. E o fato da carnalidade deles era, um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cristo. E Paulo diz: Paulo foi crucificado por vós. Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Acaso vocês não são carnais se vocês dizem que são de Paulo, de Cefas, de Apolo? Troque os nomes ali, irmão. Coloque qualquer denominação que você quiser embaixo do nome de Paulo, outra embaixo do nome de Apolo, outra embaixo do nome de Cefas. Coloque ali.
Aí você vai conseguir entender bem o que Paulo está dizendo. As pessoas estão dividindo e particionando uma coisa que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. O irmão se entristece com isso, irmão? Há tristeza no seu coração? Você acha normal? Que o Senhor possa nos ajudar a realmente sentir como Cristo sente, porque se somos um com Ele, nós vamos nos entristecer com quem entristece o seu coração. Então, entrando no nosso texto, irmãos, eu gostaria de dar continuidade àquilo que nós vimos semana passada, sobre o tema a relação entre os membros do corpo de Cristo, associando esse tema com esta expressão e estas palavras uns aos outros, mutuamente, reciprocamente, e também às vezes aparece entre si. E semana passada nós começamos com o primeiro tópico, que eu vejo que é a coluna vertebral de todos os outros, que era amai-vos uns aos outros. E nós lemos João capítulo 13. Eu gostaria de lembrar aos irmãos o verso 1 e depois o verso 34 e 35. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os completamente. E os irmãos sabem qual é a cena desse contexto, né? O Senhor se cingiu com uma toalha, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. E depois ele olhou para eles, depois de concluir o seu trabalho, e disse: vocês entendem o que eu fiz? Se vós me chamais mestre, Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Mas se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também devis lavar os pés uns dos outros. E nós falamos que o amor sempre se manifesta em serviço, irmãos. O amor não é algo retórico. O amor é real. Ele se manifesta no cuidado uns com os outros. Ele se manifesta quando nós não estimamos a nós mesmos a tal ponto o verdadeiro amor, de darmos a própria vida por nossos irmãos. Então nós vimos o que era o amor, e nós falamos que o amor é a própria natureza divina, segundo 1 João 4, 8, 16. Era um aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Um mandamento, segundo o texto que nós olhamos de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Um caminho mais excelente, naquele sanduíche em Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, o amor está lá no meio. Ela é a carne do sanduíche. Às vezes você gosta muito de ler o capítulo 12 e o capítulo 14, né? Mas eles parecem meio secos sem o capítulo 13, porque é um caminho mais excelente, o amor. Também a Bíblia diz que é uma dívida, que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos capítulo 13, verso 8. E uma evidência do novo nascimento. 1 de João capítulo 5, verso 1 diz que aquele que é nascido de Deus ama todo o que de Deus foi gerado. Então há uma evidência que nós podemos nos julgar nós mesmos sobre o novo nascimento, que é se amamos uns aos outros. Onde há nascimento espiritual, ali está o amor. Onde há realidade do corpo de Cristo, irmãos, ali está o amor. Se o amor não está ali, não há realidade. Também nós vimos como obtemos esse amor e que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A esperança não confunde, Romanos 5, 5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos foi dado, é nossa propriedade. A palavra diz que é um dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Quando aqueles homens se arrependessem e crescem no Senhor, eles receberiam o dom do Espírito Santo, Pedro disse. É um presente para todo cristão.
Alguns dizem que cristãos não têm o Espírito Santo e outros cristãos têm. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, então você recebe o Espírito Santo. Mas quando você lê a Escritura, você vai ver que não é assim. A Bíblia diz em Efésios 1:14, que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então o Espírito Santo é o selo de Deus, que nós somos de Deus. E Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, se o Espírito de Cristo habita em nós, então somos de Cristo. Este é o selo da propriedade sobre nós. Então todo cristão nascido de novo tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? E esse Espírito Santo foi derramado em nossos corações e ele trouxe o amor de Deus para nós. Então, quando nós dizemos que não conseguimos amar fulano ou beltrano, não é porque Deus não nos deu amor. O problema é que nós não temos dado atenção ao Espírito e sim à carne. E as obras da carne são inimizades, porfias, dissensões, dissoluções. A obra do Espírito Santo é outra, é unidade, como Israel leu no começo da reunião. E através do Espírito Santo esse amor é derramado em nossos corações. Então, muitas vezes a nossa dificuldade é onde nós estamos pondo os nossos olhos, se em Deus ou em nós mesmos, se em Deus ou em nossas circunstâncias. E por isso nós não conseguimos amar nossos semelhantes. Então, dando continuidade, também nós dissemos que ligados ao amor, nós temos dois lindos pares. Primeiro par é o amor e a verdade. E a verdade sem amor é conhecimento que ensoberbece. E o amor sem a verdade é só sentimentalismo, não é amor. O amor e a verdade andam juntos. É muito interessante isso para nós, pais, que não disciplinamos nossos filhos. E depois dizemos a eles que o amamos. É muito interessante isso. Porque se nós verdadeiramente os amássemos, nós os disciplinaríamos. O amor e a verdade sempre andam juntos. E a Bíblia diz que quando os verdadeiros filhos recebem disciplina de Deus, isto prova que eles são filhos. E se eles não têm disciplina sobre eles, então isso prova que eles não são filhos de Deus, mas bastardos. É só você ler o Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Então, Deus, que é a verdade, nunca lidará com você de forma sentimental, como nós chamamos. Ai, tadinho, eu estou com uma pena de corrigir ele. Deus não vai lidar conosco assim, irmãos. Deus é a verdade. Deus vai ser misericordioso muitas vezes conosco, mas a verdade sempre é cortante. E muitas vezes nos confronta, porque nós temos um problema chamado o pecado. E quando a verdade nos confronta, nós precisamos nos arrepender. Então, muitas vezes nós esperamos que Deus só nos faça carinho na cabeça, né? Mas se Ele é um Pai amoroso, de verdade, então Ele vai nos conduzir. E como Ele tem um plano maior através das nossas vidas e para as nossas vidas, então realmente Ele não vai nos deixar sem correção. Não pense que Deus é como o seu pai, se foi assim, que foi negligente com a sua educação. Se você se tornou filho de Deus, você entrou na escola de Cristo. E a escola de Cristo é a escola da obediência através do sofrimento. E nesse mundo nós temos aflições. Mas todas as circunstâncias são para moldar o caráter de Cristo em nós. E quando nós somos rebeldes contra os aguilhões de Deus, nós nos machucamos. Não é que Deus queira nos machucar, mas como nós somos chucros, nós damos coices contra o aguilhão de Deus. Então nós nos machucamos. Mas Deus sabe que isso é para um fim proveitoso, então Ele permite.
Amém, irmãos? O segundo par é o amor e o serviço, como está lá em Gálatas 5,13. Antes, sede servos uns dos outros, pelo amor. Então, seguindo, nós falamos de comunhão, e que nós somos inseridos na comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. E a comunhão você pode exemplificar todas as vezes que você almoça com a sua família, se você tem esse hábito. Vocês estão tendo comunhão. A mesa é um lugar de comunhão. Por isso, a mesa do partir do pão simboliza a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. E o que você tem comunhão com seus filhos enquanto você está almoçando? Vocês são uma família, vocês moram na mesma casa, não é? Vocês comem a mesma comida, vocês comungam muitas coisas na mesa. E se o seu filho e você são cristãos, vocês têm Cristo, a riqueza mais importante de todas. E a nossa comunhão, irmãos, uns com os outros, é em torno de Cristo. Às vezes você pensa que comunhão é ir na casa do irmão nos dias de folga. Mas se você vai na casa do irmão para não falar de Cristo, isso não é comunhão. Isso é convivência. Quando nós estamos reunidos em torno de Cristo, isso é comunhão. Então muitos irmãos nos dizem assim, muitas vezes: é muito boas reuniões, irmão, mas eu gosto mais daquela informalidade, só estar na casa. Depende, irmão. Se estar na casa dos outros é só para ficar conversando sobre coisas que não edificam, isso não é comunhão. E realmente a nossa reunião é em torno de Cristo. Então há um dispensar muito maior de comunhão quando nós nos reunimos todos juntos. Até porque somos muitos em torno de Cristo. Cada um com aquilo que de Cristo recebeu. Isso é comunhão. Muitos membros, um só corpo. Muitas partes do mesmo pão. Cada um com a sua porção de Cristo que recebeu. Então as reuniões são muito importantes. Você vai ver, por exemplo, que grandes avivamentos no mundo nasceram de comunhão em torno do Senhor e em oração. Por exemplo, o avivamento do país de Gales, antes dele acontecer, os irmãos oravam 10 anos antes de trabalhar e quando voltavam do trabalho, todos os dias, durante 10 anos. Eles tinham comunhão em torno de Cristo. E o Senhor avivou aquele lugar com um dos maiores avivamentos que já aconteceu. Então, comunhão e convivência são coisas totalmente diferentes. Muitas denominações têm dito que se reúnem em grupos pequenos para ter mais convivência. Não chame isso de comunhão, irmão. Aí tem quebra-gelo e não sei o quê, não é? Não chame isso de comunhão. Isso não é comunhão. Se você está aprendendo a conviver com algumas pessoas e sempre, na maioria das vezes, as que se dão muito bem com você, não é verdade? A comunhão recebe todos aqueles que Cristo recebeu, os da esquerda e os da direita, reunidos no mesmo candeeiro. Simão o Zelote, um terrorista, um revolucionário, e Mateus o publicano, Simão da esquerda e Mateus o da direita. E os dois estavam reunidos em Cristo, juntos. Então, comunhão, às vezes, é muito diferente do que pensamos ser comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E mais um detalhe, a nossa comunhão, quando diz que é com o Pai, esse é o Pai que é luz. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então não pense que você, adotando um estilo de vida hipócrita e fingido, terá comunhão do corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo é na verdade, em torno da verdade. Então, para isso nós temos que andar na luz, ser genuínos, autênticos. Quando nós somos crianças, nós somos assim, normalmente. Então nós vamos crescendo e vamos nos tornando hipócritas. Não é? Às vezes você pergunta para uma criança de 3 anos, 2 anos, e às vezes ela até envergonha o pai e a mãe, Porque ela fala o que é,
muitas vezes. Não estou falando que uma criança não mente, mas que ela tem essa característica, ela fala o que é. Então, você falou mal do irmão, seu filho chega para o irmão e te entrega, muitas vezes. Meu pai falou que você é isso. E você fica vermelho, né? Mas o sincero é a criança. Você ficou vermelho porque você é hipócrita, né? Você é fingido. Se andarmos na luz, irmãos, vamos poder olhar nos olhos de todos os irmãos com sinceridade, né? E isso é ser limpo. Amém? Em santidade, na verdade. Então, como eu guardo os irmãos, eu posso olhar para os irmãos e dizer que tenho comunhão com eles em Cristo Jesus, porque ando em verdade e na luz. Amém? O segundo ponto que nós falamos, irmãos, é que quem ama acolhe todos aqueles que Cristo recebeu. E nós tocamos seriamente nesse ponto, não é verdade? 1 Coríntios 8, 9 e 10 falam bastante sobre isso. Romanos 14 e 15 falam bastante sobre isso. Principalmente Romanos, do capítulo 14, verso 1, até o capítulo 15, verso 7. O capítulo 15, verso 7 é a conclusão deste tópico de Paulo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. E muitas vezes nós pensávamos que se o irmão pensa que vai ser arrebatado antes e o outro depois, eles não conseguem ter comunhão entre si. Ou se um diz que o batismo é com água na cabeça, o outro tem que mergulhar, não consegue ter comunhão entre si, né? Nós temos a igreja dos que batizam com água na cabeça, a igreja dos que batizam por imersão, a igreja dos que falam em línguas, a igreja dos que são contra os que falam em línguas, a igreja dos que comem carne, a igreja dos vegetarianos, a igreja dos que guardam o sábado, a igreja dos que guardam o domingo. Tudo isso é um sinal de que eles não conseguem andar juntos, porque não aprenderam em Cristo a acolher uns aos outros, como Cristo os acolheu, para a glória de Deus. Mas se nós queremos testemunhar da verdade de Cristo, precisamos andar com todos aqueles que Cristo recebeu. Não estou falando que uma pessoa que entende erroneamente vai governar a igreja com seus erros. Para isso há irmãos que guardam a igreja. Mas que critério nós temos usado para receber uns aos outros? Será que o critério é Gálatas 4:4? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E fala, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Esse é o primeiro critério. O irmão foi resgatado por Cristo. E fala o segundo critério na sequência. E todos que foram resgatados receberam o envio do Espírito Santo. Esse é o segundo critério. Ele foi lavado e remido pelo sangue. Ele foi batizado no Espírito Santo. Esse é o critério. Num único corpo junto comigo. Ele recebeu o Espírito, ele tem o Espírito, eu tenho o Espírito. Ele é nascido de novo, eu sou nascido de novo. Esse é o critério para nós termos comunhão. Amém, irmãos? Como eu falei na semana passada, muitas vezes nossa carne é muito criteriosa, muito complexa. As coisas de Deus são mais simples. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade a esse ponto, irmãos, acrescentando algo. Quando Paulo fala desse assunto, então, os irmãos precisam perceber que, com respeito a acolher os irmãos, nós não devemos julgar nem por comida, nem bebida. O irmão é vegetariano, o irmão guarda o sábado. Não. Isso não é critério para recebermos os irmãos e termos comunhão. Por isso que Paulo diz, não julgueis mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, nesse assunto do julgar, nós não vamos entrar, irmãos. Mas nós precisamos saber que a Bíblia tanto fala para você julgar, como fala para você não julgar. E quando ela faz essa dupla ordem para você, você precisa entender, então, que há alguma coisa que você deve julgar, outra que você não deve. E conhecer todos os textos que falam de julgamento e perceber o que cada um deles fala. Mateus 7, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6,
Tessalonicenses capítulo 5, esse texto de Romanos, e o que cada um deles está dizendo. Jesus diz que nós devíamos julgar segundo a reta justiça. Então há coisas que nós devemos julgar, há coisas que não nos compete julgar. Os irmãos estão entendendo? E que se nós queremos preservar a unidade do Espírito, então há coisas que nós não devemos julgar. Então, se você encontra um irmão que guarda o sábado, por exemplo, você não tem que ter o sábado como um critério para ter comunhão com ele. Se ele guarda o sábado, então não tem comunhão com ele. Se ele não come carne de porco, então eu não posso ter comunhão com ele, porque eu gosto. Não é? É isso? E Paulo fala que se você faz isso, você está destruindo a obra de Deus por causa da comida. Já pensou, irmão? Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Paulo fala. E ele fala em Romanos capítulo 14, verso 21, que é bom não comer carne, nem beber vinho, e ele diz, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, se eu bebo um bom vinho, estou com um irmão que acha escândalo beber vinho, eu não bebo vinho com ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Muitos irmãos pensam assim, porque eu tenho um grande conhecimento da palavra, sei que não é errado fazer isso. Jesus bebia vinho e foi acusado de beber vinho. E era vinho mesmo, irmãos. Infelizmente, alguns não gostam muito de dizer, mas era vinho mesmo. Eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aquele vinho que você bota em odre, coloca no odre, fermenta e vira alcoólico. É vinho mesmo. E Jesus dizia assim, não pode pôr vinho novo em odre velho, nem vinho... Os irmãos estão entendendo, irmãos? É odre. Odre é para fermentar. E fica alcoólico, e é vinho mesmo, infelizmente, para alguns. Amém? E daí se cita um texto lá do Antigo Testamento que é, não dê bebida forte para o seu irmão. Aí só pega a parte A do verso. Porque a parte B diz, para que você veja a vergonha da sua nudez. Ou seja, é alguém que embriaga o outro para abusar dele. Não tem nada a ver com o que se diz para defender. Então, nós temos que ser cuidadosos com a palavra de Deus. Amém? Mas, com relação a esses assuntos, se você toma um bom vinho, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Então, você pensa, isso é muito bom, que legal. Aí, quando você pega um irmão que não toma e se escandaliza com aquilo, você, só... E que ignorante, não sabe nada da palavra de Deus, rapaz. Tem que aprender mais da palavra de Deus. A palavra de Deus que diz que pode tomar vinho, olha aqui meu vinho. Você está destruindo a obra de Deus e ainda dando risada. Então nós precisamos estar atento que o amor, irmãos, quando se expressa nas nossas vidas, ele restringe a nossa liberdade. E a fé que tens para ti mesmo perante Deus é a convicção que você tem de que não é errado, fique para você mesmo perante Deus. É isso que esse texto quer dizer, irmãos. Os irmãos às vezes ficam confusos com esse texto de Romanos capítulo 14, e é muito simples. A fé aqui não é a fé do ato de crer em Deus para a salvação, não. É a convicção que você tem de que aquilo não é errado, fique para você, se você está diante de alguém que se escandaliza. A fé que você tem, a convicção que você tem, fique para você mesmo. Não há hipocrisia aí. Você está guardando o irmão. O irmão não tem maturidade, ou às vezes, por causa de um conhecimento errado, de um entendimento errado, teve a consciência maculada e agora se sente condenado quando faz aquele tipo de coisa. Se você não se sente assim, não condene o irmão. Amém? Guarde o irmão. Tome o propósito de não pôr tropeço nem escândalo para nenhum irmão. Amém, irmãos? E lógico que nós temos muitos pormenores nesse assunto, né, irmão?
Se eu tenho algum amigo que era dependente químico e sabe que o álcool é um ponto de partida para ele cair de novo, fumar pedra, fumar maconha ou etc., eu vou chegar para ele, vou ficar dando justificativa para ele estar tomando cerveja? Não, eu vou dizer, a Bíblia diz que não é errado tomar vinho. Paulo até mandou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do estômago dele, não é? Mas eu acho que você não deveria tomar, porque esse é um gatilho para você voltar a usar droga. Então, nós precisamos estar atentos. Amém? Às vezes você é tão reto como um cano de espingarda, mas é vazio também como um cano de espingarda. E você dá conselhos assim, né? Você distribui, é um distribuidor de conselhos, segundo o que você julga ser certo, mas fora do Espírito de Deus. Então não há amor no que você está falando. Você é quase uma espingarda mesmo, né? Você só derruba os outros. Você é pedra de tropeço muitas vezes para os outros com aquilo que você pensa ser verdade. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é amoroso. O Espírito de Deus é cuidadoso. Ele guarda o irmão, o fraco. Ele guarda o irmão. E nós precisamos guardá-lo também. Amém, irmãos? Então, seguindo, a palavra de Deus também diz em Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso é muito lindo, irmãos. Isso sempre me lembra o que Deus fez com todos os irmãos na igreja. Deus nos estabeleceu todos no mesmo lugar, no mesmo nível. Todos somos irmãos e devemos ter esse sentimento uns para com os outros, sem superioridade, sem domínio. A autoridade na igreja é voluntária. É por se submeter a Deus que nos submetemos uns aos outros. Não é assim? E nós olhamos para o irmão e não vemos o irmão, não nos vemos melhor que os irmãos. Amém? E se você recebeu mais luz da parte de Deus, não foi para que você seja orgulhoso. Pelo contrário, o sentimento correto que você deveria ter é que você não é merecedor disso. E que você não entende porque Deus tanto te ama, a ponto de te mostrar um pouquinho mais do que mostrou o seu irmão que ainda não tem tanta luz como você. Porque você não é melhor que ele. E nós todos temos que ter o mesmo sentimento, uns para com os outros. A mesma mentalidade, irmãos, uma somente. Se os irmãos quiserem abrir lá em Filipenses, capítulo 2, por exemplo. Primeiro, Paulo dá algumas diretrizes para os irmãos e depois ele mostra com que base ele deu essas diretrizes. E a base é o próprio Senhor Jesus. Então ele fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão de amor, que mais? Ninguém conseguiu abrir ainda? Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão de amor, alguma consolação do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, o mesmo sentimento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Sabe o que significa esse texto, irmão? Você tem cuidado dos irmãos? Você tem se preocupado com os irmãos? Se você realmente
está no mesmo nível de todos os irmãos e você não se preocupa só com o que é seu. Você não é egoísta, egocêntrico. Se você tem o mesmo sentimento um para com o outro, então você está unido com ele. Vocês estão no mesmo objetivo, no mesmo propósito, com a mesma mente, no mesmo amor, unidos de alma. Então você não vai fazer nada por partidarismo, né? Para se apartar dos outros, para ser melhor que os outros, nem por vanglória, mas por humildade. E você vai considerar os outros superiores a si mesmo. E não vai ter em vista o que é só seu, senão também o que é do irmão. E por que você faz isso? Porque você tem que ter a mesma mente de Cristo. É isso que fala o verso 5. Tende vós a mesma mente. Essa é a palavra ali que houve em Cristo Jesus. E qual que é a mente de Cristo? Ele, irmãos, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte mais trágica que existe, mais maldita que existe, morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Isso descreve do sofrimento a glória de Cristo. Nosso momento agora no mundo, irmãos, não é para a nossa glória. Qualquer glória que você traz para você é vanglória. Qualquer glória que você deixa de dar para Deus em tudo que você faz é vanglória. Sabe quando você fez um bom trabalho lá no seu trabalho e você começa a se vangloriar por aquilo? Isso é vanglória. Você não fez para a glória de Deus. Você fez para ser reconhecido pelos outros. Isso é uma vanglória. Toda a glória humana é vã. É erva que passa, que o vento leva embora. Então, isso fala, irmãos, de toda a nossa vida de comunhão com os irmãos e no mundo. Nós vivemos para a glória de Deus. Eu fico imaginando um advogado que advoga para a glória de Deus, um engenheiro que engenha para a glória de Deus, um auxiliar de alguma coisa que auxilia para a glória de Deus, um psicólogo, um médico, um dentista, um professor que faz para a glória de Deus. Que tudo que ele faz é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória de Deus. Não tem vanglória aqui. Então, Deus tirou toda a glória vã do homem, irmão. Na igreja não existe isso. No mundo existe isso. Entre os irmãos não pode existir isso. Entre os irmãos que entenderam o corpo de Cristo, quando o irmão trabalha, eu estou trabalhando com ele, porque eu sou um com ele. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então, se ele é honrado, eu sou honrado com ele, me alegro com a honra que ele recebe, porque eu tenho o mesmo sentimento. Ele fez, é como se eu fizesse. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não sou melhor que o irmão, que nenhum irmão. Parece uma utopia na realidade que nós vivemos hoje, não é, irmãos? Mas nós não somos melhores nem piores que nenhum irmão. Todos têm o seu lugar. Então não há vanglória aqui, nem partidarismo. E cada um se preocupa com o outro. E sabe por que você é cuidado? Porque alguém se preocupa com você. Se alguém se preocupa com você, logo você não precisa se preocupar com você. Se preocupe com o próximo. Deus providenciará outro para se preocupar com você. Quando você se preocupa com o outro, o Senhor estará cuidando de você. Quando você se preocupa consigo mesmo, Deus não pode cuidar de você. Você está tentando cuidar de você mesmo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A igreja
é um monte de indivíduos reunidos para o mesmo fim, que já não se tornam mais indivíduos e nem são individualistas. E ainda que tenham suas peculiaridades, suas características de Cristo, diferentes uns dos outros, andam debaixo das mesmas pisadas, com o mesmo sentimento. Que glória é isso, irmãos. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, como dizia o irmão Renato, condescendei. Às vezes eu olhava um irmão assim, ô irmão, ó, ele fazia, condescendei com o que é humilde. Não pense que você é muito sábio. Sábio é o Filho de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Se ele for retirado de você, só lamento para você, para mim. Mas se ele está conosco, então nós somos sábios. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Aí você entende como pessoas simples são sábios. E como pessoas que têm tanta instrução não são sábios. Não conseguem decidir nem uma boa companheira para suas vidas. E sempre estão com problemas emocionais e do coração. Porque eles têm 2, 3, 5 faculdades, mas não são sábios. E sempre o coração deles é enganoso. Porque eles não se submeteram a Cristo. Eles pensam que são melhores que os outros, porque tem muitas graduações. Na igreja não há graduações. Na igreja há funções, não há títulos, não há hierarquia mundana. E se isso sempre nos lembra a figura daquele governador romano que viu um escravo na época de Cristo ainda, chorando num canto, ele estava doente, já tinha sacrificado para todos os deuses, não havia sido curado. Chegou para aquele escravo dele e disse, você está orando para quem? Ele disse, eu sirvo a Jesus Cristo, o Senhor. Quem é esse Deus? E o seu escravo pregou para ele. Ele era um governador de uma província romana. E na pregação daquele escravo, aquele senhor de escravos, governador de uma parte de Roma, se converteu. Então ele foi congregar com os irmãos. E se fosse nos nossos dias de hoje, ele já seria um presbítero da igreja, um pastor, um bispo, né? Imagina, irmão, o governador de Santa Catarina, né? Mas quando ele chegou entre os irmãos, o escravo era o presbítero e ele era um irmão. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? A igreja não caminha nos moldes do mundo. Na igreja são todos irmãos. Seguem a sabedoria que vem de Deus. E talvez aquele homem fosse muito sábio aos moldes do mundo, mas ele não serve para governar a igreja de Deus. Então, o dia que ele converter-se, se o Senhor desejar que algum dom dele seja usado e passar pela cruz e ressurgir em vida, então o Senhor usará. Caso contrário, ele nunca será nada. A melhor coisa que ele é e que Deus deu para você e eu ser são irmãos. Deus colocou todos nós no mesmo nível, para que todos nós tenhamos o mesmo sentimento. Nós somos enquadrados no mesmo nível. Lembre disso quando você pensar que é algo, irmão. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então nós já estamos aqui para ser nada. Você está disposto a ser nada? Essa foi a pergunta do Senhor a G.S.P. Lewis. Para que você quer poder? Você está disposto a ser nada para que os outros sejam tudo? Você era menos que nada. Amém? Como diz o irmão Carlos. E quando você veio para a comunhão entre os santos, você virou nada. Foi promovido a nada. Que bênção, né, irmãos? Porque daí você nunca vai se gloriar por nada. Vai dar sempre da glória a Deus. Quando você faz algo de bom, você faz para a glória de Deus. Aí você vai perceber a graça se movendo através de você. Então, irmãos, vou dar uma dica para os irmãos, né? Quando você vê um pregador que ele curou, ele libertou, ele viajou, ele pregou, ele fez, ele pintou, ele bordou, talvez ele tenha feito muita coisa aí de atividade no mundo.
mas ele não entendeu. Amém? E quem dá testemunho de si mesmo, seu testemunho é vão. A palavra de Deus diz. Então, às vezes, a gente se reúne para ter comunhão em torno de Cristo, chega o irmão, pega a palavra e diz: irmãos, eu queria dar um testemunho, que eu fui para a África, que eu fui não sei para onde, que eu fui para não sei o quê, que eu fiz tal coisa. Foi ele que fez ou foi Deus? Se fosse Deus, a glória seria de Deus, e os frutos seriam da igreja, não dele. Isso é muito importante, irmãos. Então é necessário que às vezes nós pegamos um papel e ficamos anotando num papel. Quantas vezes a pessoa que era para falar de Cristo para nós está falando do eu? Eu fiz, eu fui, eu voltei. Essas pessoas não têm o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, decidiu ser nada, para que nós fôssemos enriquecidos por Ele. E é assim que nós andamos. Amém, irmãos? E às vezes, muitas pessoas entendem muito da palavra, pregam isso positivamente, mas a glória é para eles, não para Deus. É para isso que eles estudam as Escrituras. E muitas vezes falam muito bonito, mas a glória é para eles. Então nós devemos andar em dependência de Deus, no mesmo nível. Eu fico imaginando Deus com a sua mão, os homens querendo montar uma grande torre. Ele vai lá em cima da torre com a mão, através do filho dele, e faz assim, ó. Fica todo mundo embaixo, no mesmo nível. Amém? E vão trabalhar segundo a graça que Deus concedeu a cada um. Se não é assim, irmão, não há serviço no corpo. Amém? Seguindo um passo para frente, irmãos, no tratamento uns com os outros, então, em consequência disso, temos humildade. Isso que Deus fala através de Pedro, em 1 de Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. Outros sim, no trato, uns com os outros, cingivos de humildade. Porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, ser humilde não é você pensar pouco sobre você. Como diz o irmão André Moore, é você não pensar sobre você mais. Não se estribar mais no seu próprio entendimento. Não confiar mais em você mesmo. Não é você ser introspectivo. Eu sou tão ruim, eu sou não sei o quê. Mas eu sou assim, eu vou ser sempre assim, eu fui assim. Né? Vou ser sempre assim. Não é isso. Ser humilde é não pensar mais no eu, para que Cristo possa viver através de nós. E daí quando acontece isso com você, você foi reduzido a pó, a nada. Então ser humilde não é andar de cabeça baixa pela rua, com um traje simples, como se tentasse exteriorizar uma coisa que não existe dentro. Ser humilde realmente começa dentro do nosso interior. Nós sempre nos colocamos embaixo. É ser reduzido à mais baixa posição. Amém? E no trato um com os outros. Então, quando eu trato com o irmão, eu trato de igual para igual? Não, me parece que é um pouco pior. Né? Da minha parte, eu sempre trato como o irmão fosse melhor que eu. Né? Eu estou mais baixo que ele. Se eu sou humilde, de verdade, não fingindo ser humilde, eu vou sempre considerar os outros superiores a mim mesmo. Não é? Então, quando você vai conversar com aquele irmão mais simples que começou agora, ele é melhor que você. Para você, eu estou falando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? No trato um com os outros, cingivos todos de humildade. Por quê, irmãos? Porque se você for soberbo, Deus está contra você. E eu não queria Deus contra mim. Né? Se eu chegar para brigar com um cara bem grande, eu já olho e sei, vou perder. Né? Imagina Deus brigando comigo, não é, irmãos? Se um cara bem grande já me vence facilmente, eu não quero Deus contra mim. Se eu não quero Deus contra mim, não me há outra opção senão ser humilde. Deus resiste o soberbo, concede graça ao humilde.
Seguindo um pouquinho mais, nós preferimos uns aos outros em honra. Eu prefiro que o Isa seja honrado do que eu. Eu prefiro que o irmão Edson seja honrado do que eu. Minha preferência é que ele cresça. Amém? Preferindo-vos em honra uns aos outros. É uma utopia, irmãos? Segundo a nossa sociedade moderna, deve ser, né? Você não pode se rebaixar, querido. Deus não te pôs como cabeça, como cauda, e sim como cabeça. Você vai governar entre as nações. Você é uma pessoa poderosa, um rei, um governante, não é? Não deixe ninguém te humilhar. Só se humilha para Deus. E essas e outras expressões que a gente ouve, né, irmãos? Quando nós preferimos os outros em honra, que bom que o meu irmão foi honrado, não é? Que bom que ele apareceu. Né? O mesmo sentimento de João Batista, quando alguns invejosos chegaram para ele e diz: mestre, aquele que desse testemunho está além do Jordão e todos vão ao encontro dele. E João disse o quê, irmãos? Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo muito se regozija com a voz do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, quando o meu irmão é honrado, irmãos, é este sentimento. Que o irmão cresça em Cristo Jesus. Que Cristo cresça nele. Que Cristo seja divulgado através da voz dele, através da vida dele. Você sabia que tem pessoas que têm inveja do crescimento espiritual dos outros, irmão? O sentimento delas é que não é eu, poxa, que pena que não é eu, ou que pena que não é meu marido, ou que pena que não é meu filho. Tem inveja. E aqueles que conheceram a Cristo preferem que os outros sejam honrados, irmãos. Então, para nós que servimos, vai ser uma grande alegria, se nós entendemos a Cristo e aquilo que é a igreja, quando os irmãos estão funcionando. Porque daí os irmãos mais velhos vão ficar só na retaguarda, guardando os irmãos. Estão funcionando os irmãos? Vão honrar os irmãos? Preferem que eles recebam honra? Amém? Que chamamento esquisito para nós, né, irmãos? Nós somos a base de baixo para que os outros cresçam. Hã? Então nós ficamos embaixo dos outros, não é? Para que os outros cresçam. Você quer ser nada para que os outros cresçam, irmão? Quer ser suporte para os outros? Ou você esperava que um dia você ia ser um grande pregador do Evangelho? Às vezes alguém diz para mim assim: um dia eu sei, Deus me mostrou que eu vou ter as mesmas pisadas de não sei quem. E fala um homem grande da Bíblia. Não é? Aí você fica olhando assim, mas Jesus não pensava assim, irmão. Jesus pegou uma bacia, jogou água na toalha, botou água dentro de uma bacia, cingiu com a toalha e passou a lavar aqueles pés encardidos, que era o serviço de uma escrava grega, que nenhum judeu se admitia aquele serviço, foi o que ele fez. Parece que Jesus é pior que eles. O que você acha? Que nós possamos preferir os outros em honra. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E nós também devemos considerar uns aos outros. Não é lindo, irmão? Sabe qual é essa consideração? É aquele sentimento da esposa que vai para um lugar bonito e quando ela está naquele lugar, ela já pensa no marido: puxa, o fulano ia amar tanto ver isso aqui. Ter os irmãos em sua lembrança, considerando uns aos outros, tendo consideração uns pelos outros e considerando, pensando também nos irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí você pode ser suporte para os irmãos. Você é humilde. Você já está lá embaixo, não é? Você quis ser nada. Os irmãos podem se estabelecer e você segura eles. Quando
o texto que o Luísa leu aqui. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, Efésios capítulo 4, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Muitas vezes você pode pensar que é tolerar, não é? Aquele irmão tem que tolerar, porque, olha, não é fácil, irmão. Suportar aquele lá não é fácil. Não é esse tipo de suporte, não. É o suporte que coloca embaixo para sustentar o outro. Esse é o suporte que Paulo está falando para você ser. Você viabiliza o caminho do outro. Você sustenta a caminhada do outro. Você é o chão onde o outro pisa. Você é o fundamento que o outro caminha. Se nós somos humildes, preferimos os outros em honra, não é? Temos o mesmo sentimento uns para com os outros. No trato com o meu irmão, ele é superior a mim, então eu posso ser suporte para ele. Vocês entendem, irmão, o que nós estamos falando aqui? Os que servem estão embaixo, não em cima. É isso que nós estamos falando aqui. Um verdadeiro pastor está embaixo e não em cima. Ele está suportando os irmãos, sendo suporte. Então, quando você vai amadurecendo, você vai se tornando suporte para que os outros avancem. Mas para isso você sempre tem que perdoar, sempre tem que se submeter, sempre tem que pisar as pisadas da humildade, da mansidão. Sempre. Sempre tem que negar o seu eu, senão você não será suporte para ninguém. Porque se você está embaixo, alguém vai pisar em você. E aí você tem que perdoar. Não é? Não é assim, irmãos? O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos sustente nessa graça. Porque é para isso que Ele nos chamou. É um chamamento que a glória é futura. Não tem glória para nenhum de nós agora. A glória é de Cristo. Os frutos são para os irmãos. E eu acredito que nós temos que continuar outra semana, se o Senhor nos permitir. Que o Senhor nos ajude.